breve currículo da nossa irmã, psicóloga clínica e hospitalar, especialista em luto, pós-graduação em tanatologia, que é a educação para a morte, pela USP, licenciatura em antropologia, filosofia e sociologia, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. No movimento espírita, é membro da AME, Associação Médica Espírita de São Paulo. Conselheira na área de infância e juventude, expositora nas áreas de ensino, assistência espiritual e coordenadora da reunião de pais da Instituição Espírita Seara Bendita. Tem mais de 1.500 palestras proferidas em várias instituições do Estado de São Paulo, relativas à família, desenvolvimento psicossocial e espiritual à luz do Espiritismo. Por favor, irmã Deus, é a sua palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Eu não vou me esconder aqui no público, tá? Vou ficar assim porque eu sou nordestina, então eu gosto de interagir mais. Eu quero agradecer o convite, quero parabenizar vocês, porque domingo de tarde, né? É dia de clube, é dia de jogo, é dia de... não é? E vocês estão aqui elegendo a família, porque o tema central é a família. A família é, sem dúvida, a coluna maior que nos sustenta na nossa reencarnação, na nossa encarnação atual, porque nós somos espíritos em experiência na carne, em experiência transitória, mas nós somos imortais. E é lá em casa, no núcleo familiar, que tudo começa. Nós vamos falar, hoje, combinamos de até 19h30, é isso? Nós vamos falar sobre energética do psiquismo e identidade sexual. Gostaria de pedir-lhes que se abstenham de julgamentos, se abstenham da palavra pecado. Aliás, é bom lembrar que pecar significa errar o alvo. Então, quando Jesus disse para aqueles que julgavam a mulher adúltera, aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. Então vamos lembrar disso. Pecar é errar o alvo. Nós, espíritos imperfeitos, encarnados num planeta de provas e expiações, certamente bem desviados do alvo. Vamos falar do espírito em processo de reencarnar. Vamos lembrar André Luiz, em Missionários da Luz, no capítulo 12, quando ele nos fala da miniaturização do perispírito. Então vamos lembrar que somos espíritos, energia, seres imortais, e que a cada encarnação vamos nos manifestar em um corpo, segundo a nossa necessidade. Porém, somos espíritos, somos energia. O nosso espírito, enquanto energia, ele não tem sexo, ele é uma energia e ele se manifesta, ora, no polo masculino e ora no polo feminino. Todas as nossas reflexões de hoje estarão baseadas, sem dúvida, nos livros da doutrina espírita, Livro dos Espíritos, a Revista Espíritas de 1868, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra de André Luiz, o livro do Dr. Jorge André, Energia
energética do psiquismo e forças sexuais da alma. E o livro do Dr. Andrei Moreira, que se chama Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Então vamos voltar ao espírito lá no plano espiritual, se preparando para reencarnar. O espírito, energia. Eu acho que todos vocês aqui já viram aquela figurinha que ilustra os dois polos do universo, Yin e Yang, as energias do universo. Todo mundo conhece aquela figurinha? Então metade é preto e metade branco. Então uma energia Yin, uma energia Yang. Quando nós vamos mergulhar no corpo físico, nós mergulharemos ora no polo masculino e ora no polo feminino. O perispírito é o nosso modelador biológico. Todo mundo sabe disso, não é? As mães, as mulheres, os homens também aqui presentes, que já fizeram bolo, sabe aquela forma de bolo que tem o formato do Mickey? Lembram disso? Quando nós preparamos a massa, nós colocamos naquela forma e levamos ao forno. Quando está pronto, que nós desenformamos, o bolo vai sair em formato de Mickey, não é assim? Aquelas duas orelhonas, não é? Ok, então o perispírito é o modelador biológico, que nós espíritos, energia, vamos lá no plano espiritual, lança a mão da energia do planeta que nós vamos encarnar, a energética do nosso psiquismo, tudo aquilo que nós vibramos enquanto energia. André Luiz, no livro Respostas da Vida, nos diz que a vida é o que você deseja todo dia. Então a energética do seu psiquismo, ela é a amálgama de todos os seus desejos, de todas as suas necessidades. Então você, enquanto espírito, vai modelar o corpo biológico através do seu perispírito. E a sua energética psíquica, ora, estará no polo feminino e se manifestará, portanto, num corpo feminino. E ora, a sua energética psíquica se manifestará num corpo masculino. Portanto, o corpo vai ter a configuração masculina. Aí, a sua mãe está grávida de você. E você, espírito, está lá durante os 9 meses, naquela adaptação para que a reencarnação realmente se complete aos 7 anos. Ela começa na concepção e, segundo André Luiz, Missionários da Luz, é aos 7 que ela se completa. Então, do 0 aos 7, você está totalmente permeável a tudo que o papai e a mamãe e o ambiente, mas principalmente o papai e a mamãe, vão colocar para você. E olha, isso que o papai e a mamãe vai colocar, nós estamos falando de energética psíquica. Não é o que você diz, porque você pode dizer muitas coisas, mas o seu desejo de ter ou não ter aquele filho, de que aquele filho seja isto ou aquilo, já está interferindo na energética psíquica do reencarnante. Pergunta 208 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: o Espírito dos pais influenciam de alguma maneira o Espírito dos filhos? E o Espírito da Verdade responde: sim, é dever dos pais
educar. Educar do latim, educare, que significa mostrar o caminho, mostrar a direção. É dever dos pais educar através do exemplo. E se falharem, serão culpados. Na pergunta 121 do livro O Consolador, de Emmanuel, Emmanuel é questionado: o ambiente influencia de alguma maneira o espírito? Olha que interessante, o ambiente é tudo, mas principalmente o habitat primeiro do espírito. Então, o ambiente influencia, e Emmanuel responde: sim, influencia tanto a ponto de alterar algumas características da personalidade, vírgula. Porém, os corações esclarecidos estarão mais aptos para fazerem escolhas, melhores escolhas mais direcionadas. O coração esclarecido. Vocês, num domingo à tarde, aqui, fazendo reflexões sobre a família, certamente incidirão melhor nos corações, lá em casa, lá no trabalho ou em qualquer lugar. Vamos voltar para a mãe que está grávida. A aura do espírito reencarnante está fundida com a aura materna. E o pai está ao lado e, por extensão áurica, também está fundido com o espírito reencarnante. Quem diz isso é André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. No livro Entre a Terra e o Céu, nós aprendemos que os enjoos da gestante, 70% é espiritual e 30% é hormonal. Lembrem-se que tudo que acontece no corpo é efeito. Tudo que acontece no corpo é resultante do que você sente e do que você pensa. Se a sua aura está fundida com a aura do espírito reencarnante, imagine você, uma vizinha sua, que usa um perfume que você odeia. Você odeia, você é alérgica, você não gosta daquele perfume, e aí você é obrigada, por força da circunstância, a ficar abraçada com a sua vizinha 9 meses, cheirando a sua vizinha, sentindo aquele cheiro que você não suporta. E aí vocês devem estar pensando: nossa, então a mulher que está grávida, que enjoa, é porque ela não gosta, ou então porque o espírito que está vindo não gosta. Nada disso. São espíritos diferentes, são energéticas, psíquicas, entrelaçadas, porém diferentes. E como nós sabemos inconscientemente que ambos têm ajustes a fazer, aí que a coisa pega, não é? Quando nós devemos para a polícia, e aí a gente ouve a sirene da polícia, a gente fica com medo, né? Assim. Então, quando se aproxima esse momento do reencontro e da necessidade de novo aprendizado juntos, normalmente nós trememos na base. Muito bem. Então vamos supor que aquele espírito reencarnante precisa de uma encarnação atual num corpo masculino. E ele precisará vivenciar experiências num corpo masculino. Ele escolheu e ele projetou que irá reencarnar num corpo masculino
irá desenvolver tarefas típicas de pessoas que estão num corpo masculino. Muito bem, a energética psíquica dele está tão direcionada para este viés que ele moldará o seu corpo físico com a genitália respectiva. Então ele nascerá num corpo masculino, portando os órgãos típicos de um corpo masculino. As minhas reflexões passam também pelos postulados da psicologia, porque eu sou psicólogo. Vejam que interessante. O Freud, ele não era espírita, infelizmente, mas ele foi um gênio. O Freud, como vocês todos sabem, não existe acaso. O Freud, ele não estava estudando a energética do psiquismo. Ele estava estudando crianças junto com a sua filha, Ana Freud, e ele estava estudando uma temática diferente naquele momento, mas ele esbarrou com a possibilidade da castração. E foi por isso, entre aspas, por acaso, que ele criou, teorizou a teoria da castração. Ele estava investigando meninas de mais ou menos 3 anos. É aos 3 anos que todos nós nos identificamos, ou com o nosso pai, ou com a nossa mãe. Se identificar é se achar parecido, só isso. Eu, menina, 3 anos, olho para minha mãe e penso mais ou menos assim: nossa, acho que eu sou igual a ela. Eu não tenho aquele negocinho pendurado que meu pai tem. Então, eu sou menina. O que uma menina faz? Aí eu vou fazer coisas que eu vejo a minha mãe fazendo. Estamos falando de identificação. Aquele espírito que está encarnado, que está no psiquismo de 3 anos, porque ele não tem 3 anos, ele é um espírito que vem com outras experiências e que neste momento a energética psíquica dele está direcionada para o universo feminino e ele precisa da mamãe como modelo feminino, é o referencial decisivo. Aí eu, com 3 aninhos, eu me identifico, eu vejo que eu sou parecida. Aí eu começo a brincar de casinha, fazendo o que a minha mãe faz. Eu faço comidinha, eu embalo as bonecas. A minha professora é menina, então eu vou dar aulas, eu vou brincar de ser professora e por aí afora. Neste período, até mais ou menos 11, 12 anos, que é quando o raciocínio lógico começa a se instalar, até então eu estou só me identificando, eu só estou me achando parecida, ok? E eu, espírito, energética, psíquica, estou o tempo todo sendo influenciada, como disse o Espírito da Verdade, pelo exemplo. Eu estou olhando para minha mãe e estou vendo grosseiramente como que uma mulher tem que se comportar. O que eu posso esperar de uma mulher? O que eu devo fazer na sociedade como mulher? Ela é meu modelo. Não tem para onde correr. E o menino nasceu num corpo masculino e o modelo fundamental disponibilizado por Deus é o pai. Então ele, assim como a menina, hoje é o dia dos obsessores de sapato. Tem um buraco aqui. Ave Maria. Então o menino, ele vai olhar para o papai, vai perceber
perceber que o corpo dele é parecido com o do papai, vai ver aquele negocinho pendurado que faz ele ser diferente da mãe, corporalmente, fisicamente, e ele vai se identificar, ele vai se achar parecido. Por enquanto é só isso. Vamos voltar para o Freud. Aí o Freud estava pesquisando meninas com 3 anos. E aí, uma das perguntas daquela pesquisa, eram meninas diferentes, tá? Todas com 3 anos, mas cada uma de um lugar diferente. Então, uma das perguntas da pesquisa era assim: cadê aquele negocinho pendurado? Você não tem? Cadê? Vejam vocês, não existe acaso. Não tem problema se o Freud não for espírita. Cabe a nós, seres inteligentes do universo, endossar as descobertas da ciência com os nossos conceitos doutrinários. Então, o Freud ficou assustado, porque todas as meninas responderam a mesma coisa. Línguas diferentes, palavras diferentes, mas a resposta foi a mesma. Sabe o que elas responderam? Lembrem-se que nós estamos refletindo sobre a energética do psiquismo, que é o espírito que traz, e a identidade sexual, que é construída, que é endossada conforme a energética psíquica, ou então não é endossada aqui, com o papai e a mamãe, principalmente. E aí, quando Freud perguntou, cadê aquele negocinho pendurado aí? Todas elas responderam assim: a gente tinha o negocinho, mas é que a gente fez alguma coisa errada, e aí cortaram. Olha que interessante. Freud, extremamente inteligente e certamente espírito, que veio preparado para trazer um novo paradigma, foi para casa e mudou totalmente o rumo dos seus estudos. Ele se debruçou a estudar o que seria isso. Olha, gente, 153 anos Freud faria junto com o espiritismo no próximo mês de abril. 153 anos. Naquela época não havia a tecnologia fetal nos estudos do feto, da gestação, que existem hoje. Não existia nada disso. Ele foi para casa e ele decidiu, a partir dos estudos, noites sem dormir, debruçados, ele e a filha, sobre aquelas respostas tão iguais, e tendo como sustentação a teoria do inconsciente, que foi ele que criou. O inconsciente, para nós psicólogos, nada mais é que o espírito. O espírito. Então ele foi e ele decidiu que nós, meninas, todas nós, já nascíamos castradas. Por quê? Segundo ele, nós nascíamos mergulhadas no desejo dos nossos pais. Nós estávamos dentro de uma ancestralidade do pênis. Pênis, do grego phalos, que significa poder,
ser homem é tudo de bom. Logo, se eu não tenho o pênis, o falos, eu sou frágil. E o Freud percebeu que essa sua teoria ganhava consistência. Sabe por quê? Todos vocês sabem. Os nossos pais, lá atrás, a grande maioria queria o filho varão. Os nossos pais, a grande maioria, queria o filho, porque o filho vai dar continuidade ao sobrenome. E vocês vão dizer assim: nossa deusa, mas isso ainda acontece? Sim. Eu estou atendendo neste momento 2 mulheres que estão com a energética psíquica totalmente desviada da sua identidade sexual, por causa do desejo do pai, do filho homem, do pênis, do poder. E olha que interessante, investigando mulheres, nós percebemos que nós, meninas, até hoje, temos em algum grau, eu sei que vocês vão ficar meio se coçando, não é? Mas é verdade, nós temos em algum grau inveja do pênis. Não do pênis do negocinho pendurado, mas do pênis do que ele representa. Entende? Em algum grau. Se eu fizer um teste com todas as mulheres aqui presentes, a gente descobre isso. Tem um testinho que é um teste projetivo, criado pelo Freud, que até hoje a gente constata isso. E olha só, eu costumo fazer uma brincadeira com minhas pacientes. Você está na Bandeirantes, você pega a Bandeirantes e o pneu fura. Um dos pensamentos que pode vir na sua cabeça é assim: se eu fosse homem, eu dava um jeito nisso aqui rapidinho, não é? É verdade. Então, em algum grau, nós nascíamos e nascemos mergulhados no desejo da continuidade do sobrenome, do filho varão e de outras coisinhas que vão interferir na construção da nossa identidade. Então vamos voltar para o espírito que está lá com 3. Dos 3 até mais ou menos 11 anos, ele está só se identificando, tá? Só que você não pode subestimar o espírito que está ali. Então um monte de pais e de mães subestimam o seu filho. Ele está, o espírito que está ali, que veio com tarefas definidas, ele está observando como que o papai se comporta, como que a mamãe se comporta. E aí eu começo a desenvolver um comportamento, e aí nós já estamos começando a falar da identidade, tá? Ele vem com a energética psíquica, determinando que ele vai jogar no Corinthians, tá? E aí nesse momento ele está em dúvida, porque o Palmeiras é melhor, com certeza, porque verde é a cura, grava aí, tá? Então ele está em dúvida, Palmeiras, Corinthians, entendeu? E ele está no dia a dia, nas trocas diárias, endossando ou a energética psíquica, ou ele está entrando num conflito sexual na sua identidade por causa dos comportamentos das 2 figuras referenciais para ele. Ele começa a desenvolver um comportamento que na psicologia nós chamamos de vicário. Vicário é de imitar. Então eu começo a imitar
o meu pai ou a minha mãe. Se eu gosto de determinados comportamentos, eu imito. Eu passo a imitar. Tem mãe que diz assim: gente, é o pai, igualzinho, não é? Ou vice-versa. O pai fala assim: nossa, eu estou atendendo um pai que é separado e ele tem que ver a filha de 15 em 15 dias, né? Vamos imaginar que a ex-mulher chama Maria, tá? Então, quando ele vem na sessão, ele fala para mim assim: ai, Deus, me ajuda. Eu fui visitar minha filha e passei o dia com a Maria. Ela está falando igualzinho a mãe. Ela repete as mesmas falas da mãe. Então, até aí, é só vicário o comportamento. Só está imitando, que ela acha legal. Eu atendi uma menina de 6 anos, e aí ela disse para mim assim: quando eu crescer, eu vou ser igual a tia Regina. Aí eu falei: quem é a tia Regina? É minha professora. Aí eu falei: ai, que legal, e como é a tia Regina? Aí ela falou assim: ela é bem grande, vestido de bolinhas, ela usa um laço na cabeça, por isso que eu estou deixando meu cabelo crescer, e grávida. Aí eu falei para ela: o que é grávida? Aí ela falou assim: não sei, é que a tia falou, a tia Regina vai faltar porque está grávida. Então, um comportamento vicário. Eu repito, eu assisto a Malhação, tá ligado? Tá ligado, velho? E aí repito tudo. Mas eu não sei onde que vai dar isso. Tá? Então eu estou desenvolvendo um comportamento vicário que está afetando a minha identidade sexual. Há pouco tempo atrás, eu fui na C&A. Eu estava com meu filho falou: mãe, me espera aqui que eu vou provar essa calça, dá um tempinho aí. Dei um tempinho. Aí apareceu um casal com 2 filhinhos, aparentemente gêmeos. E aí o marido disse, a mulher virou para ele e disse assim: bem, eu quero ir experimentar, então vamos combinar, você fica com um, eu fico com o outro. Aí o marido pegou um dos menininhos, saiu andando e ela ficou com o outro. E aí ela virou para o outro e falou assim, acho que ela lembrou que o trocador era feminino, né? Então ela virou para o outro e falou assim: olha, você fica aqui sentadinho que a mamãe vai lá se trocar, já a mamãe volta. Fica aqui vendo essa revistinha. Sabe aquela revistinha da C&A? Aí ele pegou a revistinha. Sabe quando você fica folheando uma coisa, mas você não está vendo? Ele pegou a revistinha no meio da C&A, tá? Lotado de gente. Todo mundo rezando na C&A. Sabe como é, né? Uma delícia. Aí ele sentou, pegou a revistinha, começou a passar a revistinha, mas ele não estava nem olhando para a revistinha. E aí começou a cantar um funk, tipo assim, muito legal, sabe? Aquelas palavras que só tem no Evangelho. E em voz bem alta. Ele tinha mais ou menos 5 anos, tá, gente? Então ele cantava aquelas palavras lindas, não sei o que, não sei, bem alto. E aí as pessoas passando e olhavam e pensavam que ele era meu filho. E aí eu comecei a sair dali, né? Aquele espírito que está num corpo masculino, que está num corpo de 5 anos, que está num psiquismo em desenvolvimento e que está reproduzindo com tanta naturalidade essas obscenidades. O que nós podemos esperar dessa identidade sexual, seja ela qual for?
Ela está aprendendo ali como lidar com o outro, como se comportar no mundo. Então ela está construindo uma identidade. Apesar da energética psíquica dela demandar que ela desenvolva comportamentos, atitudes e posturas num determinado campo, ela está confusa. Eu estou atendendo uma moça que tem 16 anos. Antes de falar dela, vamos chegar nos 15, tá bom? 15 anos, angústia da adolescência. Normalmente começa a se configurar aos 13, mas o auge é aos 15. A angústia da adolescência. Adolescer, do latim adolescere, que significa deixar de ser criança para ser adulto. Todos nós, encarnados no planeta Terra, vivenciamos a chamada angústia da adolescência. Muita calma nessa hora, quando você apresenta seu filho, sua filha para alguém, dizendo: esse é meu filho aborrecente. Ali tem um espírito que precisa de respeito. E muito mais que respeito, ele precisa de exemplo, de acolhimento, porque a adolescência é um período que o espírito está assumindo a sua total identidade. E ele está nessa angústia se perguntando inconscientemente o que é ser adulto. Se eu sou menino, uma das perguntas que povoam a minha cabeça é mais ou menos essa: ser adulto é ser igual ao meu pai? E aí? Dependendo, de novo buraco, gente, meu Deus, tem que botar um negócio aqui para eu lembrar que não pode aqui. Olha só, o menino está lá, crescendo os pelos pubianos, a voz engrossando, mas ela está engrossa e afina. Cuidado para não expor o seu filho nesse momento, tá? Que eu tenho pacientes que expuseram, que foram expostos. A comadre chega em casa e a mãe chama e fala assim: vem cá, fala aí pra tia ver, que você já tá um hominho. E aí bem na hora que ele vai falar, falha. Não exponha o espírito que está ali pedindo socorro, perguntando para você por outras vias: como é que eu faço? Como que é ser adulto? E aí eu chamo a atenção por várias vias. Então lembrem-se disso. A menina está se perguntando: eu vou ser adulta agora, eu menstruei e agora eu sou mocinha. A mãe às vezes dá flores para a filha, e a filha fica se perguntando: mas por quê? Porque menstruar é ruim, tá? Dói, atrapalha os nossos... você quer ir na piscina, você quer fazer algumas... atrapalha, tá? Você coloca o absorvente, agora não, porque eu já tenho 20 anos, já acostumei, né? Mas quando você coloca lá a primeira vez, lembrem-se que nós estamos falando daquele psiquismo, daquela identidade em construção, tá? Ninguém está falando de vocês e de mim com esses cabeção de hoje, tá bom? Então a menina que coloca o primeiro absorvente, ela não quer sair porque ela acha que está todo mundo vendo, tá? Sabe quando você fez alguma coisa errada? Você sai na rua e você pensa que todo mundo sabe? Já aconteceu isso com você?
Já, só uma vez você? Então, sabe, você pensa que está todo mundo vendo, é sua consciência, porque a lei de Deus está lá, né? Então, a menina adolescente é a mesma coisa. Então tem um monte de perguntas. Ser adulta é ser igual a minha mãe? Como é que é minha mãe? Sua mãe é prostituta e tem comportamentos imorais, de desvalorização do corpo enquanto instrumento da sua evolução. Será que você vai querer ser igual? Será que você vai se sentir ameaçado e você vai desenvolver comportamentos pedindo socorro? Uma pessoa que leilou a virgindade, está tudo bem? Energética do psiquismo, forças sexuais da alma, se expressando num corpo feminino, está tudo bem? O Justin Bieber, o músico, na frente de 2.000 pessoas se rasgando por ele, milhares de dólares em jogo, mas uma energética psíquica não esclarecida. Vamos lembrar Emmanuel 121 do livro Consolador. Moralmente ele está sem bases. O que ele vai fazer com isso? Vai fazer o que vocês estão vendo. A última, ele fez xixi no meio do shopping. Ele comprou um macaquinho, foi na Alemanha e jogou o macaquinho no meio da praça. O que está por trás desses comportamentos? Um ataque e um pedido de socorro. A última dele foi parabenizar a avó pelada. Tocou a campainha da casa da avó, 80 anos. E a sua avó abriu a porta e ele estava nu, com um véu. Esse espírito está pedindo socorro. E tem mais. Ele, como ele tem muito dinheiro, ele compra qualquer mulher que ele queira. Qualquer vírgula, que aqui no Taboão não vai ter. Né? Não é assim? Então, tem uma energética psíquica desviada. E aí, neste momento da adolescência, tem um monte de menina que tem certeza que é lésbica, mas não é. A energética psíquica dela está determinando no corpo, lembram-se do modelador biológico? Está determinando que ela é uma menina, que ela neste momento está estagiando num corpo feminino. Mas ela, a identidade dela está confusa. Por quê? Porque o modelo maior que ela tem desviou, ajudou, contribuiu para que ela desviasse a energética psíquica dela. Lembrem-se que ninguém aqui está falando de certo, errado, pecado, nada disso. O Alessandro, na segunda palestra, ele vai explorar detalhadamente a questão da homossexualidade. Neste momento, eu estou refletindo com vocês a angústia de assumir uma identidade. Aos 15 anos, eu vou atacar os meus referenciais. Porque, segundo Freud, na adolescência, os filhos nos matam todos os dias. E é dever dos pais ressuscitar. Olha que fantástico isso. Olha que fala, não tem uma fala mais espírita que essa. Pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade o que seria missão na Terra. E o Espírito da Verdade responde: paternidade e maternidade é missão. Eu tenho uma paciente que me diz que está de saco cheio de ser mãe, que não aguenta mais,
que ela queria mesmo era dirigir uma empresa cheia de homens para ela mandar em todos eles. Isso eu vou resolver com ela no divã, tá? Mas eu disse para ela que ela já é presidente de 3 empresas, que ela tem 3 filhos. Aí ela disse: ai, doutor, isso é filosofia. Não. 3 empresas não são multinacionais, são interplanetárias. E o chefe é ninguém menos que a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, vamos voltar para minha adolescente, que eu estou atendendo, 16 anos. Lembrem-se que adolescer, do latim adolescere, significa crescer para ficar adulto. Quem está adolescendo está vivendo este momento crucial de assumir a sua identidade. Lembram-se que no começo era só identificação, depois comportamento vicário, agora é a hora de eu decidir, já que eu sou mulher, já que eu sou menina, eu vou ser igual minha mãe ou não? Já que eu sou homem, já que eu sou menino e o meu referencial é meu pai, daquele jeitinho, eu vou me apresentar agora para o mundo como? Eu quero ser igual meu pai? Ou eu prefiro meu avô, meu tio, o professor da escola? Com quem que eu me identifico? E aí eu entro em crise. Então essa menina, ela tem 16 anos. E ela está grávida. E aí eu estou pedindo ajuda de toda a espiritualidade, cada vez que eu vou atendê-la, porque eu quero demovê-la da ideia de abortar. E aí eu estava montando a história dessa menina. Lembrem-se que nós estamos refletindo sobre a energética psíquica e a identidade sexual. Ela é menina, ela nasceu num corpo feminino, o referencial determinante dela é a mãe. Muito bem. Aí ela me contou o seguinte, que ela quer abortar porque ela não sabe de quem é o bebê. Como diria Roberto Carlos, foram muitas as emoções. Certamente não temos aí um coração esclarecido, como nos diz Emmanuel. Porque o adolescente, ele ganha o iPhone, o tablet, e ele não deixa ninguém pôr o dedo, tá? Pede para um adolescente, assim, emprestado, o iPhone dele. Fala assim, ó, deixa eu ficar só um dia com ele. Ele não empresta. Mas ele faz isso com o corpo. Eu atendo adolescentes diariamente, pedindo socorro. A moda agora é o dark room. Sabe o que é dark room? As mãezinhas de plantão aí, os pais, bobinhos. Tá? O dark room é um quarto escuro, onde as meninas entram, ficam em meia lua e os meninos entram pegando, tá bom? Passando a mão, onde quiser. Mas elas não deixam acontecer isso com o iPhone delas, tá? Então eu acho que faltou papai e mamãe esclarecendo esse espírito, endossando a energética psíquica, porque ele é um espírito em evolução. E o corpo feminino ou masculino é instrumento dessa evolução. Muito bem. Então ela me disse que ela não sabia, que ela saiu com tantos meninos e que cada um era pior que o outro. Ela falou assim, com todas essas letras: ninguém presta.
Um bebe, o outro se droga, o outro fuma, o outro rouba, o outro trafica e o outro não sei o que. Eu falei, minha Nossa Senhora. Esta moça, ela é de classe média alta. O pai dela tem iate. Ela tem tudo. O que é tudo? Porque esse tudo também vai endossar a energética psíquica do espírito, porque vai decidir moralmente as bases que ele adotará para consolidar a sua personalidade. Muito bem. Então, eu comecei a investigar a história dela e é mais ou menos assim. O pai era o ídolo dela. Meu pai era tudo de bom. Ixi, só faltam 10 minutos. Agora eu vou ter que me virar nos 10. Meu pai era tudo de bom. Só que eu descobri que o meu pai traiu a minha mãe. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, perdi a conta. Logo, homens não prestam. E aí, eu vou me envolver com homens que não prestam. Porque eu começo a acreditar nisso. Eu crio um campo vibratório, magneticamente falando, e por ressonância eu vou atrair o que eu acredito. Então, ela passou a se envolver com homens que não valem nada. Muito bem. A mãe dela não fez nada. Ficou lá quietinha, bonitinha, na sua profunda hipocrisia e escondeu da filha. Tá tudo bem, mas não estava tudo bem. Então a filha desenvolveu um ódio pela mãe. Porque na cabeça dela, a mãe deveria ter tomado uma atitude. Na cabeça dela, mulher deveria ser diferente. E como a mãe dela não tomou uma atitude, ela não se identifica com a mãe. Pior ainda, ela me disse, odeio minha mãe. E eu falei para ela, mas por quê? Ela falou assim, você vai ver. Qualquer dia desse, quando ela vier me buscar, você vai ver. Por que eu odeio ela? Eu odeio. Todas as sessões ela repete. Lembrem-se que ela está no auge da adolescência. E que ela está decidindo psiquicamente qual a identidade que ela vai assumir. E aí, um dia a mãe dela foi buscá-la no consultório. Quando eu desci para me despedir da filha, minha paciente, que eu vi a mãe, todos os senhores aqui sabem que muitas vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras. Aquela senhora de 54 anos estava com uma calça agarradinha, essas calças de lycra de onça, bem agarradinha, um salto enorme, estava frio nesse dia, bem frio, tá? E ela estava com uma blusinha colada, mostrando o Oceano Atlântico, o Índico, o Ártico e todas as Américas. Ela estava com unhas enormes, cada uma de uma cor, mascando chicletes e com o cabelo exatamente igual da filha.
E a filha tinha me dito que odiava, porque ela disse para mim assim: olha, eu falo assim, eu quero mudar meu cabelo, eu vou fazer franja. Aí ela disse que imediatamente a mãe vira e fala: eu também. Não combina. Dá uma confusão na cabeça. Esse espírito que está adolescendo, está grávida, pensando em abortar, está no momento decisivo de assumir a sua identidade como mulher. E aí ela olha para o seu referencial maior, perguntando: o que eu faço? Que segurança ela tem? Vocês concordam comigo que, do ponto de vista da energética psíquica, das tarefas que ela combinou no plano espiritual e de todo o seu propósito reencarnatório, enquanto espírito num corpo feminino, a coisa desandou? Desandou. Eu vou poder ajudá-la, e eu estou ajudando, porque como eu sou mulher, ela pode fazer um movimento de me adotar como referência, mas nós não podemos garantir isso. Essa tarefa é do papai e da mamãe. Só para encerrar, e aí eu já dou a deixa para o nosso colega da próxima palestra. Atendi certa vez um menino de 10 anos. Eu estava dando consultoria numa escola e a professora me disse que ele não estava vindo à escola. Fazia tempo. E aí elas procuraram a mãe. E a mãe disse: nossa, mas ele vai para a escola todo dia. E aí combinaram de ficar escondidas para ver o que acontecia nesse percurso. Muito bem, o menino saía da escola, se escondia no matagal perto da escola até da hora de ir embora, ia para casa. Essa escola fica no interior de São Paulo e os pais dele trabalham como caseiros numa fazenda. Eu estou fornecendo esse detalhe para vocês entenderem depois o desfecho. E aí o menino me disse que não estava indo à escola porque ele estava sofrendo bullying. Na época que eu atendi nem existia ainda essa febre aí do bullying, né? Bom, aí ele me disse que todo mundo na escola ficava chamando ele de bicho e que ele não aguentava mais e que ele não ia mais. Muito bem. E aí eu comecei a atendê-lo e aí eu chamei o papai e a mamãe para conversar, porque eu precisava sentir o ambiente. Vamos lembrar de Emmanuel, no livro Consolador, questão 121. O ambiente influencia o espírito? Sim, pode até alterar características da personalidade, vírgula. Porém, os corações esclarecidos estarão mais aptos a fazerem melhores escolhas. Quando eu chamei o pai e a mãe para conversar, eu estava na minha sala, naquela escola, sentada aqui na mesa. A mãe entrou, na maioria das vezes é a mãe que aparece. Escola, reunião de escola, no médico, na maioria das vezes, na evangelização, não é? Papai está passando uma mensagem para esse filho, ok? Aí o pai veio, só que ele não entrou na sala.
Ele apareceu lá de bota, porque ele trabalha na fazenda, então ele estava de bota, bem caracterizado, essas pessoas que trabalham com cavalos, né? Então ele estava de chapéu, e ele ficou parado na porta, e aí eu pedi para ele que, se ele não queria entrar, porque eu ia conversar com ele, para não expor e tal, não! Pode falar daí mesmo, que eu estou ouvindo tudo. Comecei a pensar no filho. Lembram-se da vicariedade? Lembram-se da identificação? Ser homem é isso? Acho que eu não quero. E aí eu começo a ficar em dúvida. Aí ele disse assim para mim: tudo que a senhora está falando aí pode ter a ver, mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa, lá em casa é desse jeito, vai ser assim, eu quero assim, e tem mais, vou lhe dizer, eu bato nela, e vou continuar batendo, porque essas coisas que vocês tudo falam aí é tudo bobagem. E já vou lhe avisando que chegar em casa hoje, aquele moleque vai levar uma surra. E depois da surra, ele vai decidir se ele é bi ou se ele não é. Então, eu gostaria que por alguns segundos vocês se colocassem no lugar daquele espírito que está filho desse homem, que a sua energética psíquica determinante é masculina, ele encarnou no polo masculino, mas a identidade sexual dele, a partir dos referenciais primeiros, foi desviada. Criou-se um conflito, atendo diariamente adolescentes em crise quanto à sexualidade. É crise de identidade. A energética psíquica já foi estabelecida, perispírito modelador biológico. Vamos pensar então na nossa tarefa enquanto pais e mães. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Ingratidão dos filhos e laços de família. Os Espíritos nos dizem, desde o berço, você sabe o Espírito que está ali. É dever dos pais se debruçar a estudar tendências e pendores para direcionar esse espírito no caminho. E lá no último parágrafo, os espíritos nos dizem: se depois de exaustivamente você fez tudo o que podia para direcioná-los, se ele tomar outro caminho, você sofrerá, porque você está no papel de pai, mas estará tranquilo, porque fez aquilo que se propôs. Que Jesus nos abençoe. Lembremos, pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que é Ele, Jesus, o nosso modelo. E que independente da identidade sexual, independente da energética psíquica, a lei é de amor. Amemos sempre, muito, todo dia. Muito obrigada.
procederemos agora, uns minutos antes do intervalo, mais um sorteio. Por favor, aguardem.